Fala pessoal, tudo bem? Tô aqui com a Fê, chefe e sócia do Filó, para mais um papo da Convert. Fê, conta pra gente um pouquinho da história do Filó, que é um dos queridinhos dos influencers da Convert. Tá, ó, o Filó nasceu em 2018, Tá, foi a minha segunda casa, eu comecei com um bar, e aí depois eu vim pro Filó. perfeito. O Filó foi um grande desafio, porque ele foi restaurante mesmo, então tinha toda a criação da parte de cozinha, pratos, outra proposta completamente diferente de bar, então foi um desafio. Que foi muito legal, estamos aqui até hoje, ainda bem. Sucesso total. E aí ele nasceu com a ideia de trazer uma cozinha do Mediterrâneo Oriental. Meus sócios da época viajavam muito para Israel e traziam muitas referências de pratos, assim. E eles falaram, você tem que fazer. Só que eu nunca fui para Israel. Ah, você E não aí eu tinha tive que esse... inventar Sei. e ver receita, e seguir chefes e começar a aprender sozinha e criar o que a gente é hoje. Então foi uma experiência, um aprendizado muito grande, uma experiência muito boa e eu acho que de sucesso, porque até hoje a gente está aqui. Com certeza, Fê, muito legal. Boa, Fê, e você comentou, né, desses pratos e um pouco dessa influência de Oriente Médio e tal. Tem um prato que a gente vê que sai bastante, que é o hummus shawarma, né? Isso, ele também foi dessa história de viagens dos meus sócios. Eles voltaram com uma foto de um prato e falaram, você tem que fazer isso aqui. E aí eu perguntava, mas que carne é? O que que é? O que que tem? E eles, eu não sei, é uma carne muito boa, num tempero muito bom e você tem que criar uma coisa assim. Super desafio, né? E aí nasceu o hummus shawarma, a nossa versão, né, do hummus shawarma, porque o original é carne de cordeiro, a gente faz com rosbife de filé mignon. Então é uma base de hummus com rosbife, um vinagrete de tomate ralado, cebola e azeite por cima. E eu acho que tem muita coisa dos pratos também que tem essa coisa meio não desconstruída, assim, mas bem... não sei, me fugiu a palavra agora. Não é releitura, eles são bem descontraídos mesmo, assim, ele não é um tratamento tão delicado, é uma coisa entendi. mais despojado, exato. Perfeito. Que eu acho que vem muito com o que a casa é, tipo, ela é uma casa despojada, a ideia é que as pessoas se sintam à vontade, se sintam em casa mesmo, então ela tem um valor ali mais meio despojada. Maravilhoso, eu tranquila. acho que super traz essa sensação de estar em casa, assim. É um outro prato que a gente vê muito os influencers postando daqui, é o de polvo, né? Sim. Acho que o polvo é super instagramável também, e acho que vai super de encontro também com a decoração, né? Que é maravilhosa, então a gente vê que além de ser despojado, como você falou, realmente a decoração e o ambiente fazem a gente se sentir em casa. Era a ideia, assim. A decoração aqui também foi meio garimpada, assim, foi pegando coisas que a gente achava legal e foi criando e a gente foi colocando até chegar assim num ambiente que a gente achasse confortável e gostoso. Tem até a minha parede de pratos aqui. A gente Se você achou for lindo. ver, foi uma ideia também que eu falei, que dó, os pratos quebram e vão pro lixo. Então, vamos fazer uma parede de pratos, Pô, um sensacional. mosaico e as pessoas vêm e gostam de tirar foto. Também chama atenção, assim. É engraçado como vão se criando esses cantinhos, né? Que hoje em dia, com isso de rede social e tal, as pessoas falam, onde que é o canto do pratinho? Por exemplo, chega aqui, vi que alguém postou o pratinho, onde é e tal. Sim, é verdade. Aí começa a criar e associar também, tipo, a um lugar. Às vezes a pessoa já vê os pratos e fala, putz, lá é Filó, né? Sim, exato. Uma coisa que a gente percebe também é que em alguns casos é bacana ter outros olhares, né? Às vezes um cantinho que vocês nem consideram tão especiais, vem alguém, faz o vídeo ali, as pessoas começam a vir. Então você tem olhares diferentes de uma mesma decoração, né? Sim, com certeza. Bom, a gente veio aqui mostrar também a parede de pratinhos quebrados, né? Que a gente comentou. Maravilhosa. E Fê, conta pra gente qual que é a importância e quais os benefícios que você enxerga nesse trabalho de marketing de influência, de receber influencers na casa? Olha, eu acho que hoje
é tudo, tipo, a alma do negócio, vamos dizer assim. Eu não vejo um outro meio de propaganda tão eficiente quanto trazer influenciadores e ter essa coisa na mídia, no digital. Acho que mudou hoje, mudou o como era. Hoje talvez o veículo revista, jornal, Perfeito. ficou um pouco ultrapassado e não surge tanto efeito quanto não digo uma propaganda, quanto um post até natural no Instagram ou num Sim. TikTok ou numa plataforma digital. Assim. Sim, a gente vê muito também que os próprios restaurantes, né, o caso de vocês também, passaram a criar conteúdo também, então fazer vídeos, entrar nas trends Sim. e tal, se colocar presente nas redes passou a ser Sim. uma coisa muito importante. Sim, eu acho que o público gosta de saber o que está por trás mesmo. Ele gosta de ter essa coisa, essa intimidade, Sim, saber que é uma pessoa que é normal, né? Tipo, eu acho que você cria uma relação com total. os seus clientes e eles gostam disso. Então, até comecei a aparecer mais, não sou uma pessoa tanto de mídia, mas comecei a aparecer mais para dar uma cara mesmo, para entender que é isso, quem que tá por trás disso Sim. aqui. Eu acho que dá exatamente essa intimidade que você falou, né? Então a pessoa chega um dia aqui, a cozinha aberta e vê ali, lá, é a Fê, a chefe, ela se sente próximo mesmo não sendo, né? A rede social traz essa proximidade. Sim. E Fê, que formas vocês já utilizaram aqui no Filó para trazer esses influenciadores? Então, sei lá, agências de relações públicas, agências de marketing de influência, quais formatos vocês já usaram? Então, a gente já trabalhou com uma agência e a gente já trabalhou com próprio da nossa página, né? Do nosso Sei. Instagram, pessoas que vieram oferecer o serviço. Sei. Foram só essas duas formas que a gente trabalhou. E como é que foi com a agência? Assim, era eficiente? Como é que funcionava? Então, vou falar a verdade, tá? Tá bom, 100%. Eu sentia que, assim, a gente tinha uma crescente com a agência e depois a gente atingia meio que Um platô ali. platô. Tá. E eu não sei, posso estar falando besteira, mas me vem à cabeça que a gente estava sempre no mesmo nicho. Tá. Então, eles têm Uma gama de influências eles ali. têm, vamos dizer, um portfólio, um catálogo, não sei nem se pode falar dessa forma. E aí, chega um momento que você tá ali, você já vieram todos, você já atingiu aquele público e você não atinge públicos novos e se atinge também só um setor, eu acho, assim. Perfeito. Ele sempre te direciona a gastronomia. Sempre alguém, um influenciador meio que dessa área. Legal. Você não fica tão abrangente. Sim. Então, eu sentia isso, que a gente chegava num platô e eu não começava a não ver mais efeitos. Perfeito. A gente ouviu isso também de um restaurante que a gente entrevistou, que é muito interessante receber pessoas de vários nichos, né? Sim. Então, não só a pessoa de gastronomia, a pessoa de moda, a pessoa de esporte, Sim. todos eles acabam sendo bem-vindos, porque, querendo ou não, todo mundo é um potencial cliente de um restaurante. Exato, né? exatamente. Diferente de um tênis de corrida, que aí precisa ser direcionado. Para corredores, Bom, Fê, você comentou, né, desse uso das agências e tudo mais, e aí a gente chega até a Convert. A gente... vou de novo. Bom, Fê, a gente comentou, né, sobre as agências e tudo mais, e aí nisso a gente chega até a Convert. Como tem sido para vocês o uso da plataforma, receber os pedidos dos influenciadores, o que você vê de diferente em relação ao trabalho das agências, o que você vê de melhor, de diferencial, enfim. Tá sendo muito bom, a gente tá gostando bastante. Que bom. A gente tem tido bastante procura, isso também deixa a gente muito feliz, é sinal que as pessoas gostam, né? Que a gente atrai de alguma maneira. Perfeito. Mas eu vejo uma grande vantagem, assim, é aquilo que eu te falei do nicho. Eu sinto que a gente não fica preso a um nicho, então Perfeito. a gente tem ali vários influenciadores de vários estilos. E eu acho que eu posso escolher o influenciador, tipo, convidar ele para vir, que eu acho que se assemelha à minha casa. Legal. E ele também, ele é o que mais conhece o público dele. Ele sabe o que o público vai gostar. Então, ele vai escolher o restaurante
pensando, putz, isso aqui meu público vai gostar, né? Vai trazer um retorno, vai ser um post que vai ser visualizado, que vai ter repercussão. Então, eu acho que essa é a grande diferença. Ele sabe o que o público gosta e a gente também sabe quem é a cara do nosso restaurante. Então, fica muito mais fácil de dar esse match entre restaurante e influenciador. Perfeito. E essa ferramenta do convite, vocês usam bastante? Com que frequência vocês disparam os convites ali pelo app? Olha, aí eu vou te falar que tem uma parte de marketing por trás. Perfeito, E ele que perfeito. dispara pra gente, Perfeito. mas como a gente tem tido bastante pedido, não tá nem precisando convidar. a gente não tá convidando tanto, assim. Não, maravilhoso. A gente tá mais aceitando. Maravilhoso. E você tinha comentado, né, Fê, tem tido, assim, 3, 4 visitas por semana a partir do app. Você sente que esse platô que você comentou das agências ainda não aconteceu com a Conga? Não. Inclusive, eu sinto bastante retorno. Legal. A gente teve um mês muito bom depois que a gente entrou na plataforma. Pô, que demais. De verdade mesmo. Bom saber. E outra coisa, Fê, que a gente costuma perguntar e saber se tem alguma história engraçada, enfim, alguma influencer que veio, enfim, alguma história diferente que tenha acontecido, ou tudo certo. Não, eles são muito queridos. Que a bom. gente só atendeu gente muito bacana, muito legal. Tudo certo, assim. E tem dado bastante retorno pra gente. Acho que vai ser uma parceria longa. Que bom, com certeza, Fê. E outra coisa que pra gente é importante comentar é que a nossa base de influenciadores também está crescendo semanalmente, assim, cresce mais ou menos 10% de influenciadores todo mês. Então, acho que esse problema de chegar num platô não vai acontecer, acaba sendo mais difícil porque está sempre renovando essa base. E os restaurantes que são mais procurados acabam tendo um destaque na plataforma, né? Então, vocês estão sempre recebendo, os influenciadores novos entram, vai estar lá o Filó. Claro que tem uma questão de geolocalização e tal, mas vai estar sempre ali no topo, então vai ter sempre gente pedindo. Sim, eu acho que conforme também as pessoas vêm e vão criando esse conteúdo, os outros vão vendo e falando, putz, quero ir lá também, quero conhecer, né? E aí a gente vai sempre crescendo juntos. E para vocês, quando o influenciador posta como collab, coloca vocês, é interessante para ter mais conteúdo no feed de vocês? Sim. A gente sempre remarca, reposta e compartilha. Perfeito. Para ter um conteúdo até de humano, assim, né? Sim, tipo, daquilo que a gente falou, né? Visões diferentes da casa. Pô, muito legal, Fê. Bom, gente, uma curiosidade legal é que a Fê participou do Taste Brasil, 6ª temporada, né? Um reality show de culinária do GNT. Fê, Isso. Conta um pouquinho pra gente como é que foi. Você contou que teve até confinamento. Como é que foi estar participando do programa enquanto o restaurante estava rodando? Bom, foi punk, assim, Ju. Foi difícil, mas foi um aprendizado muito, muito, muito bom. Acho que teve também uma coisa ali de confiança. Eu nunca imaginei que eu fosse chegar. Eu fui até o 7º episódio. Não imaginei que ia ir tão longe. Eram de 10, né? Sei. Nossa, aprendi muito, assim, várias pessoas da profissão. O que eu mais falo é o seguinte: desde que eu comecei, eu sempre tive a minha cozinha e eu não tive tantas experiências fora. Entendi. Então sempre foi muito ali a minha cozinha, o que eu achava. E aí você ter essa relação com outras pessoas e ver que eles passam talvez pelos mesmos problemas que você, ou conversar mesmo de pratos, de ideias, isso foi uma experiência incrível, assim. Que legal. E aí eu falo também que eu tirei um pouquinho de férias daqui, né? Porque ninguém sabia onde eu tava, eu simplesmente sumi. Perfeito. E aí o restaurante foi tocando sozinho. Sobreviveu. E aí eu falei, bom, eu não tenho um problema, ninguém tá me passando nada. Isso foi muito bom também, umas férias, assim, do dia a dia, assim. Que legal, que legal. Bom, gente, quem tiver curiosidade, acessa aí, procura o programa para ver a Fê lá nos desafios e tudo mais. Você comentou, né, que o empratamento era numa colher. Isso, a gente tinha que cozinhar e a gente servia só uma colher. Nossa, que loucura. Então, é isso, é a primeira reação que vai ficar. Então tinha que ter muito sabor naquela colher, tinha que encher a boca numa garfada de uma vez. É bem diferente de você montar um prato,
que tem que harmonizar, ou que a pessoa vai comer aquilo, então não pode ser enjoativo e tal. Ali tinha que ser concentração de sabor, Sei, assim. sei. É. Pô, que demais. Fê, te agradeço demais pelo papo, Obrigada. por receber a gente aqui no Imagina. Filó. Foi um prazer. Como eu falei, tá sendo um sucesso enorme na plataforma. Os influencers estão sempre querendo marcar Que aqui. bom. Esperamos que a parceria dure por muito tempo, Sim, como com você comentou. certeza. E, gente, quem tiver curiosidade, tiver vontade, vem aqui conhecer o Filó. É isso, a gente está de portas abertas. Perfeito. Valeu, gente.